Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos fazer aquele esquema tradicional já. E vocês me dizerem aí se a transmissão tá boa, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Lucimara, salve Maria, Deus te abençoe. Mariana, Deus abençoe. Deus abençoe Inês. Obrigado, Lucimara. Vamos guardar um pouquinho para o pessoal chegar para a gente começar. Obrigado, Mariana, pelo feedback. Então, é isso. Essa é a nossa segunda live desse mês, né? Nós fizemos uma live especial sobre um tema de formação chamada A Identidade e a Religião sob Suspeita. Quem não assistiu está aí disponível no nosso canal, uma live mais intelectual, digamos assim, né? E essa é a nossa live sobre o livro do mês, né? Do ciclo. O livro Não Vos Preocupeis, a segunda live desse livro, né? Já está quase terminando, que é um livro curtinho, muito bom, muito bom. Todo mundo que leu está gostando muito. E hoje nós vamos falar dos capítulos 6, 7, 8 e 9. Então, o teu grande poder, o teu caminho, a tua maneira de trabalhar e a tua maneira de viver. Orientados aí pelo padre Leo XIII. Espero que daqui a um tempo, né, se Deus permitir e quiser, que o nosso clube ainda continue por alguns anos, nós tenhamos outro livro do Leo XIII para ler, porque vale sempre muito a pena ler os livros do Leo XIII. Aliás, hoje no final da live, se eu esquecer, vocês me lembrem no chat, eu vou já falar qual vai ser o próximo livro do clube, né? O livro do próximo ciclo, para o pessoal já ir comprando e já ir lendo depois de terminar esse. Tá bom? Então vai dar 9h05. A gente pode fazer uma oração inicial para a gente começar aqui. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, né? Vamos começar. Então nós vamos falar hoje dos capítulos 6, 7, 8 e 9. Né? A começar pelo capítulo O Teu Grande Poder. Né? Que é um capítulo muito propício para a gente tratar aqui, porque é um capítulo que fala também sobre maternidade.
O primeiro subtítulo desse capítulo é o poder de procriar. Né? Engraçado que no português a palavra procriar fica meio feio, né? E a gente quase não usa isso para ser humano, a gente usa mais para animais. Mas o poder de gerar filhos, né? O poder de procriar. O poder de procriar é magnífico dom de Deus. Mas é muito possível que se pense erradamente sobre sexo quem foi iniciado no assunto da forma errada. Então, no início do capítulo, o Leo 13 traz essa reflexão que, aliás, foi o tema da nossa reflexão quando nós começamos o clube. Então, nós já estamos no 6º livro do clube. Então, cada livro demora 3 meses. Então, há um ano, né, 1 ano e meio atrás, nós começamos o nosso clube de leitura com o livro Mistérios Gozosos da Vida. Estou até ali na estante. Esse é um livrinho bem pequenininho que fala sobre justamente a maneira como os pais devem ir fazendo com que as crianças aprendam da forma correta acerca da sexualidade. Então, esse dom de gerar filhos é um dom de Deus magnífico. Só que, como a maioria das pessoas aprende, é iniciada no assunto do sexo de forma bastante equivocada, bastante errada, as pessoas acabam pensando erradamente sobre sexo. Né? É a coisa mais rara do mundo é você encontrar alguém que foi bem educada nesse aspecto. Né? Os pais, né, podem, às vezes, sem querer, piorar ainda a situação. Né? Por quê? Os pais têm dificuldade, porque é um assunto muito complexo, de transmitir para os filhos o que eles precisariam saber acerca da vida sexual. Né? Então, os filhos acabam aprendendo certas coisas em lugares que não deveriam estar aprendendo sobre isso da maneira pior possível. E os pais, às vezes, com muita boa intenção, acabam piorando a situação. Por quê? Porque eles vão transmitir, né? Muitos pais católicos acabam transmitindo para os filhos a ideia de que os órgãos genitais são como que pecaminosos, são sujos, isso? São repulsivos, transmitindo para a criança, né, uma ideia errada. Nada que Deus faz é mal. Em vez da gente ensinar, né, transmitir para a cabeça das crianças a ideia de que isso é repulsivo, a gente deveria transmitir para eles a verdade, ou seja, de que essas coisas que foram criadas por Deus, esses órgãos, são, na verdade, sagrados. Né? Ou seja, são... a gente deveria ter um senso de reverência e de sacralidade. Por quê? Porque é por meio desses órgãos que Deus realiza, né, o grande mistério de permitir que homem e mulher participem do poder criador de Deus. Né? E é por isso que esse dom tão precioso precisa ser guardado para o momento certo, para o ambiente dentro do qual, né, Deus quer que isso ocorra. Um ambiente abençoado por Deus, que nós chamamos de matrimônio, de casamento. Certo? Então, esse dom precioso que deveria ser guardado para o casamento tem que ser visto como algo de sacro. Né? E quando a gente ensina para as crianças como se fosse um negócio assim sujo, né? Como se fosse um negócio repulsivo, e depois a criança, né, vai acabar aprendendo sobre essa coisa do lado de fora, né, como se fosse algo proibido, prazeroso, mas proibido. Tudo aquilo que é prazeroso e proibido ao mesmo tempo chama muito mais atenção. Né? Aquilo que é proibido acaba tendo um certo prazer inerente à própria proibição da coisa.
Então, isso acaba chamando muita atenção e isso é vivido totalmente, ou seja, a criança aprende sobre sexo fora completamente do ambiente em que o sexo deve ser aprendido e vivido. Então, ou seja, primeiro, né? Às vezes a gente nem pode dizer de primeiro. Às vezes só se aprende sobre o sexo em uma mentalidade já pornográfica, né? É isso que acaba acontecendo. Isso é muito triste, né? Recomendo bastante. Quem se interessa pelo assunto, quem tem filhos que estão vivendo essa fase, né, de tratar desse assunto, eu recomendo que vocês voltem lá nas nossas primeiras lives do clube, nossas 4 primeiras lives, que nós falamos sobre esse assunto, quando a gente leu o livro que tratava desse tema, sobretudo se você entrou depois no clube, não é dessa época lá do início, né? Então, é isso. Esse poder procriador, né, que deve ser exercido dentro do casamento, mesmo dentro do casamento, deve ser exercido dentro dos limites que Deus colocou. Ou seja, os direitos de Deus devem ser respeitados mesmo dentro do matrimônio. Ou seja, não é porque está casado que tudo é permitido com relação à vida sexual. Evidentemente, né? Infelizmente, algumas pessoas inclusive, né, a gente vê até na internet, né, uma certa desinformação nesse sentido, né, das pessoas dizendo, falando de forma chula acerca da vida sexual, achando, né, mostrando e transmitindo essa ideia de que tá casado, então tá tudo tá valendo tudo, como se, né, ali nas 4 paredes Deus não precisasse ser levado em conta. Então, Deus dotou o homem do instinto sexual, né? Deus, ele transmite para o homem, ele entrega para o homem tanto o nosso instinto de conservação pessoal, que é esse instinto de sobrevivência, mas também um instinto de conservação da raça humana, né? Ou seja, que é o instinto sexual. E Deus dotou o poder sexual de um alto grau de prazer físico, né? Assim como Deus dotou a alimentação também de um grau de prazer físico, né? O instinto sexual, ele é algo bom, foi dado por Deus. O prazer é algo bom, foi dado por Deus. Só que a gente sabe que aconteceu o pecado original, e com o pecado original nós ficamos desordenados e nossos instintos, né, também ficaram desordenados, né? Se a gente se deixa levar pela desordem dos instintos, e de forma especial do instinto sexual, né, o que pode acontecer? Né? Ele pode se degenerar numa coisa muito ruim, que é o pecado, né? O instinto sexual, ele pode degradar o ser humano quando ele é elevado, ele é vivido, exercido sem levar em conta os desígnios de Deus, ou os limites, as limitações impostas pelo próprio Deus, né? Quais são essas limitações? Evidentemente, aqui não é uma aula de moral sexual e nem é o ambiente para que a gente vá entrando muito em detalhes, né? Então eu vou dar alguns princípios básicos. Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, né, procurem saber de fontes seguras. Tá? Cuidado, não saia confiando na primeira coisa que você escutar. Tá? Procure saber de fontes seguras. E se quiserem consultar o confessor de vocês, né, faça isso, sempre com bastante delicadeza, né? Quando você vai falar com um padre, né, na confissão acerca desses assuntos relacionados à sexualidade, fale sempre assim, escolhendo bem as palavras, para não, sabe, também ficar falando nada de incômodo nesse sentido, né? Vai perguntar, dá para entender o que eu estou querendo dizer? E aí o padre também vai dizendo, tá bom, não precisa falar mais nada não, já entendi e tal, né? Mas para vocês terem uma boa formação nesse sentido. Então, quais são os limites impostos por Deus para o uso da sexualidade dentro do matrimônio? São os limites relacionados à procriação e à união. A vida sexual dentro do matrimônio, ela sempre tem que trazer essas duas coisas juntas. A possibilidade
a abertura à procriação, pelo menos no aspecto natural, normal, mesmo que, claro, né, há um casal que já não pode ter filhos por causa da idade, etc. Então eles podem ter ainda vida sexual? Podem. Eles não estão fazendo nada de artificial para impedir o poder procriador. Eles não têm mais esse poder procriador por força da natureza colocado pelo próprio Deus. Não é? Então, eu não posso trazer nenhum elemento artificial que impeça o poder procriador, como também eu não posso separar isso do aspecto unitivo. Né? Aí que vem o problema, por exemplo, da fecundação in vitro, em que a pessoa ela gera, né, um filho em laboratório fora da união sexual. Então, claro, são assuntos complexos, são assuntos difíceis, esses são os dois princípios básicos. Então, na vida sexual, aquilo que não traz a união tal como deve ser feita dentro da relação sexual, nem essa abertura à procriação de modo, né, natural, sem, né, desconsiderando aqui, né, não colocando nada de artificial para impedir isso. Então, esses são os dois limites básicos, tá bom? Claro, como eu falei, a gente está comentando aqui o livro, né, falando sobretudo sobre o tema da providência, etc. Esse assunto, que é muito importante, não é o nosso foco aqui, então não vou me demorar muito. Mas eu estou trazendo aqui pelo menos os princípios básicos que depois vocês podem ir pesquisando, aprendendo. A gente já falou sobre isso no clube também algumas vezes. A dignidade da paternidade, da maternidade, ela é muito grande. Por quê? Porque os pais, eles participam desse poder criador de Deus. Né? Eles fornecem ali a matéria para que Deus infunda uma alma, né? E a gente tenha uma vida humana, que é o ápice da própria criação. E essa dignidade da maternidade e da paternidade, que é tão grande pelo poder criador, ela se vê ainda aumentada pelo poder educacional. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Vocês não só têm o poder de gerar vidas do aspecto biológico, né? No caso eu falo vocês, né? No sentido que essas pessoas que exercem esse poder, mas também um poder de gerar vidas no aspecto espiritual, ou seja, educando para o céu, educando para a santidade, transmitindo valores, exercendo aquilo que é um outro tema que a gente já falou várias vezes aqui, inclusive nessas 4 primeiras lives, né, que o primeiro ciclo teve 4 lives, exercendo essa grande missão da paternidade espiritual, da maternidade espiritual. Né? A maternidade espiritual, ela pode ser exercida tanto por pessoas que não têm filhos biológicos, quanto e deve ser exercida por pessoas que têm filhos biológicos, inclusive para com os próprios filhos. Ou seja, não basta colocar no mundo, é preciso educar para Deus. Então, esse é o teu grande poder, né? O poder de gerar vida para a terra, o poder de gerar vida eterna. Né? E esse poder deve ser vivido dentro dos desígnios de Deus, né? Confiando na misericórdia e na providência de Deus. Um dos grandes desafios com relação a isso, hoje em dia cada vez mais em ambiente católico, se fala muito sobre essa questão das famílias numerosas, da abertura à vida, da paternidade responsável, de todos esses assuntos, e a igreja deixa muito claro, né, o que pode ser feito, o que não pode. A igreja tem a doutrina clara acerca dos anticoncepcionais, a igreja ensina acerca dos métodos naturais, o que pode ser feito, quando que pode ser feito. E eu recordo para vocês sempre, procurem aquilo que a igreja fala, né, aquilo que os documentos da igreja falam, né, porque muita gente sai aí dizendo isso, dizendo aquilo, e não estão sendo, às vezes, fiéis àquilo que a doutrina da igreja realmente está dizendo. Então, seguir o que os documentos da igreja falam com relação a isso, mas sempre lembrar
da prioridade, do primado, da fé na divina providência quando a gente fala disso tudo. Ou seja, Deus está no controle da história, da nossa história pessoal. E Deus, nosso Senhor, ele vai conduzindo a nossa vida e vai permitindo ou impedindo situações de acordo com a sua vontade. E a gente precisa se confiar em Deus. E muitas vezes os problemas com relação a isso são problemas de confiança. Né? É a gente achar que somos nós que guiamos a nossa própria existência e não a providência divina. Bom, o capítulo 7, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa do capítulo 6, pode colocar aí no chat. No capítulo 7, sétimo capítulo, nós temos o título O Teu Caminho. E esse capítulo eu achei muito, muito legal, muito bom. E esse capítulo, inclusive, tem muito a ver com o tema do nosso próximo ciclo do clube, que nós vamos falar no final. Esse capítulo fala sobre as diferenças de personalidade no matrimônio. Né? Ele fala daquela frase famosa, o amor é cego. Né? Ele fala, que tristeza. Né? Muitos casamentos infelizes por causa dessa ideia porque muitas vezes as pessoas vivem isso, né? um amor cego, que no namoro, no noivado, não enxerga o que deveria enxergar. Fora casos muito excepcionais, a personalidade básica de uma pessoa já está firmemente fixada na época de casar. Não é? Esse que é o ponto que ele está querendo trazer. Olha só, normalmente quando a pessoa vai casar, o básico da sua personalidade já está fixado. E o período de namoro e de noivado ele tem que ser suficiente para a gente entender exatamente qual é o básico da personalidade do outro. A gente tem que conhecer o outro. Né? E não pode ser cego nesse aspecto. Esse que é o problema do amor, é cego. Ou seja, eu não estou enxergando. A gente tem que enxergar a personalidade do outro tal como é, com qualidades e defeitos. Né? E a gente tem que ter os olhos abertos para apreciar isso. A atração física é muito forte, evidentemente, mas ela não pode obscurecer a nossa visão para o fato de que as pessoas são muito mais do que a sua aparência física. Né? E a gente tem que combater, né? A gente não, porque a maioria de vocês já está casado, mas se você não casou ainda, combater essa ideia de que os defeitos vão desaparecer milagrosamente no dia do casamento. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia. Meu namorado, meu noivo, ele tem um defeito que me incomoda bastante, mas depois que casar, isso passa. Né? Ele dá no livro alguns exemplos. Ele bebe, ele está sempre bebendo demais. Não, depois do casamento não vai fazer isso. Ele é ciumento. Não, mas só porque não casou ainda. Então, não é que a gente nunca pode casar com pessoas que têm esses defeitos. A questão é, quando você casa com pessoas que têm esses defeitos, vocês estão conscientes de que vocês vão carregar com vocês a luta que essa pessoa tem com relação ao próprio defeito. Né? Que às vezes é luta de fato, porque a pessoa até combate o defeito, e às vezes nem luta porque a pessoa já se entregou para o defeito. Mas quando você casa também com o defeito da pessoa. E muitos casais, né, acabam no casamento sendo infelizes porque no namoro não quiseram enxergar essa situação. Né? E aí depois que casa já não tem o que fazer, certo? E aí, às vezes a pessoa tem dificuldade de, tá bom, eu casei, né? A maioria de vocês é casada. Algumas de vocês podem pensar assim, eu casei e na época eu deixei passar algum desses defeitos e hoje eu tô aqui com meu marido, né, com esse defeito. Né? O que eu faço? Então você precisa saber lidar com isso a partir de agora. Né? Não adianta também agora você
cair naquela tentação de que, eu casei errado, se eu tivesse feito diferente. Não existe isso, não existe. A gente não tem essa possibilidade de retorno ao passado, né? Então, a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem agora e com o futuro. Então, tá, você aconteceu isso, foi dessa maneira. Como você vai agir a partir de agora para cumprir a partir de agora a vontade de Deus e aquilo que é melhor para você encontrar a felicidade mesmo, né, em uma situação em que você é obrigado a enfrentar e a carregar, de certa maneira, um peso de algum defeito específico, né? Que também, graças a Deus, normalmente vem com uma série de qualidades, né? Porque mesmo que seu marido tenha algum defeito, normalmente ele também tem lá as suas qualidades, que são coisas boas, que são motivos de alegria para você. Bom, né? Mesmo entre casais que são normalmente felizes, em que a pessoa tem aquela certeza de que casou certo, etc., existem tensões, existem dificuldades, existem brigas. Isso normalmente acontece, né? E é necessário boa vontade dos dois, né, do marido e da mulher, para aceitar o outro tal como ele é, não é isso? Com paciência, com caridade. Então, essa coisa de ter paciência, de ter caridade, etc., isso vale para todo mundo. Para as pessoas que têm um casamento maravilhoso, para as pessoas que têm um casamento bastante conturbado, não é isso? Que infelizmente a maioria dos casamentos no mundo são bastante conturbados, né? Então, eu acho muito importante, convido vocês que leiam, né, esse capítulo. Eu não consigo ler o livro todo, tal. Então, se você é casada ou se você está para casar, perto, para ler esse capítulo aqui, que vale muito a pena, o teu caminho, né? Ainda nesse capítulo, ele tem uma subdivisão chamada A Doce Vida do Solteiro, em que ele reflete um pouquinho sobre a vida do solteiro, né? Ele fala que ele passou em frente a uma lavanderia e tinha lá uma propaganda assim, ó, lavagem de solteiro, né? Ou seja, a lavanderia faz tudo, né? Lava, passa, costura, não sei o quê. Aí ele estava refletindo sobre isso, né? Ou seja, o homem que não tem a esposa para fazer essas coisas, né? E ele diz que as dificuldades da vida matrimonial pode fazer a pessoa recordar da vida de solteiro como uma vida de muitas vantagens e muitas vezes até de forma bastante imaginária, né? É comum que a pessoa olhe para trás e pense assim, igual o pessoal de Israel, né? No deserto, lembrando das cebolas do Egito, né? No meu tempo de solteira, eu tinha mais liberdade, eu tinha isso, eu tinha tempo para fazer aquilo, né? E muitas vezes é bastante deturpada essa visão, né? Só que a pessoa não pensa, né, que o solteirão, né? O que o Leo 13 chama de solteirão, né? Solteirão são aquelas pessoas que ficaram solteiras não por dever nem por vocação. Que a pessoa que fica solteira por dever, né, ou seja, aquela pessoa que dedicou a vida a cuidar da família e por isso ela não conseguiu casar, porque ela teve que cuidar da mãe doente, do pai doente, não é um solteirão. O sacerdote não é um solteirão, né? O leigo consagrado não é um solteirão. O solteirão é aquela pessoa que não se casou por egoísmo, porque só pensa em si, porque quis viver lá a vida dos prazeres, etc, etc. E não teve essa abertura para o outro para se casar. Então, o solteirão carrega normalmente a cruz da ausência, né, de alguém realmente identificado com ele. Então, esse é o principal problema, né? Essa doce vida de solteiro, na verdade, é uma vida bastante difícil por falta dessa identificação, né? Dessa presença identificada comigo, né? E a ideia, né? Ele fala, o solteirão, ele é aquela pessoa que saiu aqui o microfone. Deixa eu ver se vai.
Tá dando para ouvir ainda? Tem um problema aqui no microfone. Vocês estão conseguindo ouvir ainda ou tá sem som? Deixa eu trocar de microfone aqui. Pronto. Então, olha só. Ele fala do solteirão, um negócio assim muito triste, que é a ideia de que se ele desaparecer amanhã, ninguém vai sentir falta. Né? Ou seja, ninguém vai se importar muito. Né? Ou seja, o solteirão é essa pessoa que ela não soube amar e justamente por isso ela não foi amada. E, sabe, não tem uma solidão que não pode ser dissimulada por... Quer dizer, que tenta ser, né, que é dissimulada, mas que não pode ser substituída por divertimentos, por amigos, né, que, digamos, vão mitigar esse peso da solidão, mas que nunca vão ter o valor de uma esposa e de um marido. Né? Então, essa tentação que pode acontecer da gente ficar assim, nossa, né, como seria melhor se eu tivesse ficado sozinha, né? Muitas vezes a pessoa não para pensar que ela poderia e que talvez, provavelmente, ela estaria nessa mesma situação, né? Buscando alternativas para suprir essa solidão, essa falta que faz alguém realmente identificado. Né? Claro, existe sim a vocação celibatária, a vocação do celibato no mundo, não só do sacerdote, do religioso, mas do celibato individual no mundo. Né? E para quem é chamado por Deus, esse é o caminho divino que conduz ao céu. Né? Mas, eu repito, né? Quando a gente fala aqui do solteirão, a gente não está falando disso. Né? Não estamos falando da pessoa que vive sozinha por vocação. A pessoa que vive sozinha por vocação, ela não precisa dissimular a sua solidão, porque não existe solidão real. Né? É uma vida preenchida de sentido pela presença de Deus a quem se consagra, né? Ou pela presença do dever a qual a pessoa se consagrou, né? Ao viver, às vezes, um celibato por dever, como é o caso das pessoas que se dedicam ao ideal, a cuidar de alguém. Certo? Então, esse capítulo é muito bom, né? Recomendo bastante que vocês leiam, quem não leu. Quem leu pode dar testemunha aí de que foi muito valioso. A Simone falou justamente de como foi bom esse capítulo. Né? Esse capítulo realmente é especial. E o capítulo 8º tem como título A Tua Maneira de Trabalhar. Então a gente sai agora do âmbito. Então olha só, no capítulo 6 a gente estava falando do matrimônio, sobretudo do aspecto mais da sexualidade. No capítulo 7º a gente estava falando do matrimônio no aspecto mais tanto das diferenças de personalidade quanto dessa questão da identificação, da solidão, etc. Né? E de como é diferente da pessoa solteira por egoísmo. Aliás, como eu falei já, nós vamos falar no final da live um pouquinho sobre o próximo ciclo e a gente vai tratar um pouco mais do casamento no próximo ciclo. No capítulo 8º, a gente já entra mais no âmbito do trabalho, né, que também é importante. O significado do trabalho. Né? O padre Leo XIII fala que ao menos que o nosso trabalho, a menos que o nosso trabalho seja pecaminoso, seja mal, de fato, né, que pode acontecer, um trabalho que seja errado e desonesto, a gente pode estar certo de que quando a gente está trabalhando, a gente está fazendo a obra de Deus. Né? Por trás do nosso trabalho existe sempre uma missão divina. Não somente por trás do trabalho
da pessoa consagrada a Deus, do sacerdote, da religiosa, mas qualquer trabalho, né? Existe uma missão divina. O que não significa que o nosso trabalho seja sempre algo agradável. Você pode dizer, beleza, meu trabalho é honesto, ele traz comida para dentro de casa, mas eu detesto fazer, eu faço porque é o único trabalho que tenho, é o único emprego que eu arrumei, etc, etc. Mesmo assim é uma missão divina? Sim, mesmo assim é uma missão divina, né? Porque Deus colocou o homem no jardim, o toperareto, ou seja, para trabalhar, e o trabalho nos aproxima de Deus. Deus trabalhou, fez a obra dos 6 dias na criação. Jesus trabalhou também e nos ensinou, né, que o trabalho é um caminho para que a gente cumpra a nossa missão de ser humano aqui na Terra. Então, essa consciência cristã do trabalho, né, ele chama também de filosofia cristã do trabalho, deve fazer que todo o nosso trabalho seja voltado para Deus, né? Ou seja, nós devemos sempre trabalhar para Deus. Não trabalhar para o meu patrão, não trabalhar nem sequer somente para a minha família. Eu vou fazer o bem porque eu preciso sustentar a minha família, mas trabalhar para Deus. Fazer tudo aquilo que eu faço como se eu estivesse fazendo diretamente para Deus. E isso muda tudo. Quando você sai de casa para o seu trabalho, seja trabalho de escritório, seja trabalho pesado, manual, seja o que for, né? E você tem consciência de que você está fazendo algo para Deus e que Ele está vendo o que você está fazendo e no final do dia para Ele que você vai oferecer o resultado, isso muda completamente a maneira como você enxerga. Isso muda completamente o tamanho do peso que você carrega. Isso muda completamente a forma como você vai se dedicar, né? E isso é um caminho seguro de santificação, né? Além disso, esse capítulo fala também sobre a importância da inteligência, de nós trabalharmos a nossa vida intelectual, né? Ele fala, muitos seres humanos morrem sem ter usado sequer 10% da capacidade mental. Imagina, né? Ou seja, ser humano é tão impressionante que a gente consegue fazer tanta coisa avançada, difícil, né? Às vezes usando 10% da nossa capacidade mental. Imagina se a gente colocasse para funcionar nossa inteligência, né? Então, né, a gente deveria fazer isso, se esforçar pelo menos, para botar mais cérebro para funcionar, né? Então, Deus que nos dá muitos dons, e o maior dom que Ele nos deu, né, claro, abaixo dos dons sobrenaturais, é a nossa inteligência. Ele vai pedir conta do uso dos dons, né? Inclusive da nossa inteligência. E a gente se pergunta, como é que a gente está usando isso? Com o que a gente está alimentando a nossa mente? E o Léo 13, na época dele, ele fala, será que a gente não está alimentando a nossa mente com TV, com jornal, só com trivialidades? E hoje em dia, né, a internet não tem nem o que dizer, né? E a pessoa está lá horas e horas e horas vendo bobeira, né, scrollando, nem sei se vocês conhecem esse verbo, nem sei se existe isso em português, mas que no inglês scrolling é ficar subindo ali reels e shorts, etc., e vendo futilidades o tempo inteiro, né, e alimentando a mente com essas bobeiras o tempo inteiro e perdendo a nossa capacidade de usar nosso poder, de usar nossa inteligência. E a gente vai alimentando a nossa mente com essas coisas, né, em vez de alimentar nossa mente com alimento sólido. E ele fala aqui da importância da leitura, e da leitura, sobretudo, formativa, né? No tempo dele, e ele é americano, os americanos leem muito mais do que os brasileiros, ele criticava o fato de que as pessoas ficavam vendo TV, ou então até liam bastante, mas lia jornal, lia política, notícia de política, não sei o quê, e lia romances, essas coisas, que não são ruins, certo? Necessariamente. Tem muita literatura, leitura de passatempo que é legal e que não é nada de mal. Mas, olha, não dá para alimentar só disso a nossa inteligência. A gente precisa alimentar de leitura de formação.
E a leitura de formação aqui é a leitura de formação profissional, né? Se você tem uma profissão, né, e você precisa se atualizar na sua profissão, então ler coisas relacionadas a isso. E claro, se nós somos cristãos, a leitura de formação cristã, ler livro de doutrina cristã e leitura espiritual, claro. Aliás, é por isso que a gente fez esse clube de leitura, para incentivar, né, e ajudar mulheres a fazer esse tipo de leitura, como a gente está fazendo com esse próprio livro, como a gente já fez aí com 6 livros, né, desde o início. Mas é isso, ou seja, a gente pegar livro para valer, né, livro que vai exigir da nossa cabeça que a gente pense, que a gente reflita, que a gente tire dúvida, né? E livros que vão alimentando a nossa inteligência, alimentando a nossa mente, alimentando a nossa alma. E, claro, começar e perseverar. Pegar e ter um horário, né, tentar ali encaixar. Eu sei que a vida de mãe é complicado, com criança, etc. Mas fazer um esforço para conseguir. E olha só, gente, tem muita coisa muito boa na internet com relação à formação, à espiritualidade, que a gente pode escutar de áudio, etc. É muito bom. A gente faz isso aqui. Eu mesmo uso muito isso, né? Escuto bastante pregação, etc. Mas essas coisas não substituem a leitura. O poder que a leitura tem é maior. A leitura alimenta mais a alma. A leitura fortalece mais o uso da nossa inteligência. A leitura é diferente. Então, por mais que a gente possa e deva aproveitar bastante dos meios que a internet fornece do ponto de vista audiovisual, não deixe para ficar só nisso. Use isso, mas não deixe para ficar só nisso. Leia também. Ler vai ser importante. E outra coisa, seus filhos precisam ver vocês com livros nas mãos. É importante que isso vai incentivá-los a querer ler também. Tá? Não é que ler é a coisa mais importante do mundo, não é que você tem muito santo analfabeto, né? Mas, considerando a nossa sociedade, a condição intelectual e social da maioria de vocês, de todo mundo normalmente, a leitura acaba sendo um fator muito diferenciado, né, que vai mudar bastante a perspectiva que vocês podem transmitir de horizonte para os filhos de vocês, né, para que eles cresçam pegando esse gosto pela leitura. A leitura tem muito poder. Até um pouco tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre isso, no dia de Santo Inácio. Hoje é dia de Santo Agostinho, que foi um grande escritor, mas também um grande leitor. Ou seja, Santo Agostinho, se ele não tivesse lido Hortêncio de Cícero, as Enéidas de Plotino, as Cartas de São Paulo, a gente não teria Santo Agostinho. Então, ou seja, livros tanto espirituais, católicos, né, que é a Sagrada Escritura, quanto livros de formação na área de filosofia, foram fundamentais para que a gente tivesse esse doutor da igreja tão importante. Então, sabe, fazer isso, transmitir esse amor pelos livros para os filhos. E a gente faz isso, sobretudo, mostrando que a gente ama, que a gente lê. Então, é isso, né? Cultivar a inteligência. E, por fim, o último capítulo de hoje, A Tua Maneira de Viver, que fala sobre duas coisas. Fala sobre o desprendimento e fala sobre o secularismo, né? Assim como ele falou no capítulo 6 sobre o instinto sexual, ele fala que existe também um instinto de posse no ser humano. Ou seja, a gente gosta de ter as coisas, né? E não tem problema nenhum a gente querer ter as coisas, né? Deus também quer que a gente tenha coisas. Porém, isso pode se transformar num vício, que é o vício da ambição, né? A ambição significa afanar-se desmedidamente numa busca desordenada e excessiva dos bens materiais, né? Ou seja, você colocar o acúmulo dos bens materiais acima de tudo, acima de outras coisas que são mais importantes do que isso, né? Então, o apego aos bens materiais, a riqueza, etc., né, que pode se manifestar como vaidade, pode se manifestar como avareza. O antídoto da ambição é o espírito de desprendimento, que basicamente significa o quê?
possuir um sentido verdadeiro dos valores, tanto dos espirituais como dos valores materiais. Como é que a gente vence a ambição? Ordenando as coisas. Ó, isso aqui tem mais valor do que isso aqui. Né? Ganhar dinheiro é importante, só que tem coisas que são mais importantes do que ganhar dinheiro. Na vida dos pais, né, isso também é fundamental. Porque não adianta você se matar para que você tenha muito dinheiro, para que seu filho tenha tudo que ele quer e não sei o quê, e ele não tem você, ele não tem sua presença, ele não tem... Entendeu? E ele trocaria, com certeza, os confortos por você. Né? E às vezes os pais não pensam muito nisso. Né? E mais ainda, né? Ou seja, não ficar trocando Deus pelas coisas. Né? Então, aquela pessoa nunca tem tempo para rezar, nunca tem tempo para ir à missa, porque precisa fazer dinheiro, precisa fazer dinheiro, precisa fazer dinheiro. Né? Então a pessoa ela não aceita viver na pobreza material, mas ela se acomoda numa pobreza espiritual absurda, numa miséria. Né? Então, espírito de desprendimento. Né? E, claro, né, ele comenta aqui também sobre um negócio muito sério que é o secularismo. O que é secularismo? Né? É aquela mentalidade de que não, a religião é até uma coisa boa, só que ela não pode influenciar na vida da pessoa. Seja na vida política, na vida da sociedade, seja até mesmo na vida prática do dia a dia. Né? Então, a mentalidade secularista ela é muito forte. Ela quer empurrar a nossa vivência religiosa para o âmbito meramente... para o âmbito assim, puramente individual, no sentido de quase escondido. É aquela coisa assim, não, que bom que você tem religião, mas vive sua religião na sua, quieta aí, escondida, ninguém precisa saber, isso não tem que influenciar suas opiniões, você tem que ter sua própria opinião. É aquela coisa da pessoa que, não, eu sou católico, mas esse negócio que a igreja não deixa usar anticoncepcional, eu não concordo. Né? Não, eu sou católico, mas... mais o que, entendeu? Ou você é católico ou não é, entendeu? Para que você fica inventando esses mais e mais, e você cada vez é menos católico? Isso é secularismo. Isso é secularismo. Né? Essa ideia de que a gente vai trazer o utilitarismo, o pragmatismo para dentro da nossa fé. Não, não, eu escolho aquilo da religião que é útil para minha vida. Então, seguinte, aí que vem. Não, eu acredito eu sou católico, eu acredito na Eucaristia, eu acredito no sacramento, não sei o quê. Por que você acredita? Você não acredita porque a igreja está ensinando isso daí? Porque Jesus deixou a igreja e transmitiu a doutrina e por meio da igreja a gente aprendeu? Então por que quando a igreja fala de coisas que te incomoda, você não aceita o que a igreja está dizendo? Né? Então, a gente precisa fazer uma escolha. Né? Uma escolha integral. Então, é isso. Deus, ele deve influenciar tudo na nossa vida. Né? O secularismo é essa ideia de que, não, beleza, Deus é legal, você pode gostar de Deus, você pode até rezar, mas não deixa ele guiar a sua existência, não. Seja você mesmo, né? Essa é a ideia do secularismo. Seja você mesmo, né? Só que o seja você mesmo do secularismo é a mesma coisa do que dizer seja igual a todo mundo. Seja igual a todo mundo. Né? E ao contrário, Deus ele precisa influenciar tudo. Toda a nossa existência tem que ser marcada pela presença de Deus. Né? Então a gente tem que fazer com que a gente viva um verdadeiro antissecularismo. Né? E eu espero muito, e eu tenho muita confiança de que a nova geração de famílias católicas que vem surgindo, graças a Deus, vão conseguir fazer um pouco de contrapeso a essa cultura, porque essa cultura impregnou muito dentro da igreja e graças a Deus o pessoal hoje tem buscado formação, tem buscado espiritualidade, tem aos poucos conseguindo reverter isso e transmitindo isso para as crianças.
Ou seja, crianças que não têm vergonha da fé, crianças que aprendem desde cedo a rezar, a valorizar aquelas coisas, aqueles elementos da nossa cultura que ainda sobreviveram, ou seja, elementos de cristianismo que ainda sobreviveram na cultura. Então, tudo isso, para a gente criar uma barreira contra o secularismo, não dentro da nossa casa, não é isso? Porque não pode ser aquela coisa de que, não, eu sou católico, eu vou à missa domingo, mas aí a partir do momento que eu chego em casa, a religião não tem mais nada a ver, né? Aquelas pessoas que iam à missa domingo, aí ficava vendo programa indecente na TV do domingo inteiro, o resto do domingo todo depois da missa, né? E cadê a vivência cristã? Não, eu sou católico. Aí quando você vai ver, todo o entretenimento da pessoa é completamente destoante da moral católica. Então, não é isso que a gente quer. Isso é secularismo, né? Isso é mundanismo. E não é isso que a gente quer trazer, né? A gente precisa, né, fazer com que a nossa maneira de viver seja conforme a Deus. E só se a gente consegue isso, a gente consegue ter essa confiança na divina providência que a gente precisa. Né? Como eu repito, é o tema do ciclo desse ciclo que a gente está vivendo, desse livro. Né? Essa coisa a gente não se preocupar. Claro, se você não vive conforme a sua fé, você tem sim motivos para se preocupar. Né? Eu tenho buscado conhecer um pouco mais recentemente a vida do Beato Carlo Acutis, né, que vai ser canonizado. Enfim, aqui na igreja a gente vai ter no colégio uma exposição, né, dos milagres eucarísticos que ele organizou. E aí eu pesquisando um pouco mais sobre a vida dele, né, vi que conta-se que quando ele morreu, no leito de morte, estava a avó dele lá com ele, Luana, se eu não me engano o nome dela, e ele falou para a avó que ele estava tranquilo porque ele sabia que ele não tinha perdido nenhum tempo na vida dele com coisas que desagradam a Deus. Né? Ou seja, quando diante da morte, que é aquele momento mais preocupante da nossa vida, diante da agonia, né, a gente só vai poder ter tranquilidade se a gente tiver consciência de que a gente viveu de acordo com aquilo que agrada a Deus. Porque é diante dele que a gente vai comparecer. E com que cara nós vamos comparecer diante de Deus se nós vivemos sempre à revelia daquilo que ele pede, né, a nós? Então é isso. Né? A lição aí desse 9º capítulo. Bom, é isso. Já deu 50 minutos de live. É essa a mensagem, tá? Desses 4 capítulos. Espero que vocês tenham gostado da leitura e do conteúdo também. Bom, alguns avisos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa no chat, pode ficar à vontade. Alguns avisos aqui. Em primeiro lugar, o ciclo que vai começar em outubro. Então esse ciclo nós estamos em agosto, termina em setembro. Em outubro, né, em setembro nós vamos ter a última live que vai tratar do resto do livro, para melhorar, né, como esposa, como para quem vai se casar, para se preparar bem para o casamento. Então, é o livro 3 para Casar, do Fulton Sheen. Tem várias edições desse livro em português. Tem a edição da editora Petra, tem da Molokai, tem eu acho que tem da minha biblioteca católica, não tenho certeza, mas eu acho que tem. E deve ter e mais outras lá, não sei se da Paula, sei lá, enfim, tem várias edições. Né? Ateliê da Rê falou que tá travando ainda? Se não ficou claro alguma coisa que eu falei, vocês me dizem que eu repito. Então são várias edições, tanto faz, você pode comprar a edição que quiser, tá? Aqui na nossa livraria da igreja principal a gente tem a edição da Petra, tem uns 5 ou 6 na livraria. Quem quiser já comprar, já pode comprar, e a gente já vai pedir mais para ter aqui na editora. Depois eu vou colocar o link da Amazon também lá no grupo, certo? Então o próximo ciclo, casamento, 3 para casar,
vai ser o livro que a gente vai usar. Eu vou colocar aqui no chat. O próximo livro e o outro aviso, eu queria renovar o convite para o recolhimento do dia 20 de setembro. Então, renova o convite para o recolhimento do dia 20 de setembro, aqui na Igreja Principal em Campos. Nós vamos ter, vai começar às 8 da manhã, vai ter 3 palestras espirituais, vai ter via sacra, vai ter terço, vai ter confissão, vai ter santa missa, vai ter café, almoço, lanche e janta. Custa R$60 a inscrição. Vai ser um momento de espiritualidade, de piedade, né? E também de convivência, para vocês se conhecerem. Vai ser muito bom, espero, né? Espero que vocês participem também. Nós temos inscrições abertas até o dia 10 de setembro. Algumas já se inscreveram, né? Você, para se inscrever, só precisa entrar em contato comigo no WhatsApp, mandar o nome e fazer o Pix, né? Mandar o comprovante do pagamento, da inscrição, e aí tá tudo certo. Nós vamos ter as refeições e nós vamos dar também um material impresso que nós vamos utilizar no recolhimento. Tá bom? É isso, aviso. Se tiver mais alguma coisa para ser falado aí, vocês podem falar. Senão, eu me despeço aí de vocês. Vamos fazer então a nossa oração para a gente terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que quisestes que pela anunciação do anjo o vosso verbo tomasse carne no seio da bem-aventurada Virgem Maria, vos pedimos sejamos ajudados por sua intercessão junto a vós, nós que acreditamos ser ela verdadeiramente a Mãe de Deus, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima live, se Deus quiser. E amanhã a gente abre o grupo, se Deus quiser. Aí a Vanessa falou que tá travando. Tá bom, vou colocar lá no grupo. Não sei porque que tá travando, nunca foi de travar. Às vezes a internet não deve estar muito boa. Mas tá bom. Eu aviso lá. Até mais, se Deus quiser.